partir de agora você conosco, estamos chegando com mais uma edição do Encontro Mulheres aqui na nossa TV Galega, a imagem da cidade. E agradecendo desde já você aí do outro lado, reunindo a família ou sozinho, mas sempre aqui nessa companhia especial. Como é bom tê-lo, como é bom recebê-la conosco aqui nesse momento com o nosso programa Mulheres, que começa trazendo um assunto especial, um assunto que promete também impulsionar o lado mais humano do ser chamado blumenauense, dos profissionais da saúde, das famílias da nossa cidade, pontuando mesmo a humanização, principalmente no momento difícil, no momento de perda. Eu já explico tudo isso, mas antes eu apresento a minha convidada, comigo aqui, a vereadora Cristiane Loureiro. Seja muito bem-vinda, vereadora. Olá, Denise, obrigada pelo convite e a todos que nos assistem. Pois é, e agora sim eu coloco o assunto em pauta, o programa Mães e Anjos, que tem como objetivo prestar suporte e acolhimento às mães que sofreram perdas gestacionais e neonatais. E você é autora desse programa, que já é uma realidade. Já foi colocado realmente através de uma lei aqui no município, né, vereadora? Exatamente. Agora o programa Mães de Anjos é uma política pública que veio com esse olhar humanizado no atendimento a essas mães e o suporte a toda a família que passa por essa situação de luto, né, de perda, que ninguém está preparado, ainda mais nesse momento onde que você esperava a chegada do seu filho e por algum motivo há esse interrompimento, né, ou ainda você já tinha o seu filho, mas por algum motivo acabou tendo esse óbito, e como agir, e como que a própria equipe profissional do hospital é preparada para isso. Esse é o sentido. Começamos através do programa Capacitações com as equipes dos hospitais públicos, privados, porque o sentido é humanizar esse atendimento, preparar os próprios profissionais de saúde para esse momento e dar todo o suporte e acolhimento às mães e suas famílias. Vereadora, eu imagino que relatos não faltam, né, para evidenciar a necessidade de um programa como esse, por exemplo, aqui na nossa cidade. E foi através de relatos, de vivências, de dores divididas que esse assunto chegou até você e ao mesmo tempo se pensou em criar um programa como esse? Eu digo que o mandato de um vereador, ele nunca é feito sozinho, né? E ele precisa ter a participação das pessoas. Eu fui procurada no meu gabinete por uma mãe, que é uma mãe de anjo, é uma psicóloga e que já introduziu esse trabalho num outro município aqui no nosso estado, no caso na nossa capital, Florianópolis. Porém, Florianópolis ainda não é uma política pública, porque ela só conseguia atuar dentro do hospital privado. E aí ela não tinha também muito contato, não se sentiu, digamos assim, com acessibilidade de chegar no legislativo e contribuir, né, com essa ideia. Quando ela veio morar em Blumenau, ela me procurou e eu achei a ideia excelente. Penso que deveria sim ter um programa de acolhimento e tudo de forma voluntária, que é o que se propõe o projeto. De imediato nós conversamos inicialmente com o hospital, no caso o Hospital Santo Antônio primeiramente, conversamos com a Secretaria de Saúde, com o secretário, conversamos também com a prefeitura, né, a prefeita, a vice-prefeito, o prefeito, e conversamos também, existe a Rede Cegonha, né, que dá todo esse suporte também às gestantes. Conversamos e todos abraçaram com muito carinho a ideia, dizendo que sim, há uma necessidade, toda vez que o assunto é humanizar e melhorar o atendimento, por que não? Temos muitos números, vereadora, aqui na nossa cidade, infelizmente, né, do registro de perdas gestacionais ou depois, na chegada dessa criança, né, também o falecimento desse bebê recém-nascido. Nós temos números que também trazem um olhar de maior preocupação sobre essa temática? Tem. Na verdade, quando a Luciane me trouxe essa ideia, ela disse que os números são crescentes, são preocupantes e que a gente precisa sim dar esse suporte para essas mães. No que a gente havia feito os estudos,
a cada 10 tinha 6 óbitos, né? Então, assim, é um número que impressiona, né? Mas assim, isso é na cidade. E esses motivos são variados. Foram tantos perdas constatadas no período gestacional quanto neonatal. Eu acompanhei em especial 2 casos de 2 mães que estavam com os filhos na UTI, que recém tinham tido, os 2 com complicações de saúde, e acompanhei todo esse processo. E em seguida a gente também conversou, porque foi bem no período da pandemia, né? Conversamos com a Luciana e começamos a dar o apoio naquele momento de forma online. Mas claro, nada substitui o contato social, o acolhimento, aquele abraço de que a mãe e a família tanto precisa. E volto a dizer que, na verdade, quando a gente fala mães de anjo, a gente está direcionando as mães, sim, mas está direcionando aos familiares. É o pai também que está em luto, é a sogra, é o sogro, é o irmão, a irmã, enfim, afeta toda a família. E o mais bonito nesse projeto é que nós, assim que divulgamos, eu tive o relato de várias mães que passaram por isso, no sentido assim de abrir o coração, né, dizer que precisa desse acolhimento e o mais bonito, se colocar à disposição para também ser voluntária no projeto. Ontem, inclusive, eu tive uma mãe que foi, né, é uma mãe de anjo, porque uma mãe de anjo ela não deixa de ser mãe, né? Ela teve o seu filho, que ela deu um nome, né, para essa criança, e essa criança não vai ser substituída por outra criança. Essa é uma realidade que muitas mães colocam. Por isso, cuidado de ter a abordagem sempre pensando na humanização. Uma criança não substitui a outra. E nunca, não é porque você já tem um filho ou terá outro que você vai esquecer daquela situação. Ou que essa dor será menor ou Exato. Não vai ser nem respeitada essa dor. É né? importante vivenciar e respeitar esse luto, né? E como lidar com isso? Precisa de suporte, acolhimento? Precisa. Porque é muito difícil, né? Para a mulher, para a família. Então, assim, ontem até quando eu tive esse relato dessa mãe que quer vir ser uma mãe de anjo, ela colocou toda a terapia que ela fez e de quanto isso fez, inclusive, o casal se aproximar ainda mais depois dessa dificuldade que eles passaram, sabe? Porque o amor, ele supera toda essa dor, mas ele precisa ser mútuo, né? Cada um se ajudando, a família ajudando os amigos e, claro, a ajuda profissional também, que é o caso. São profissionais psicólogos, especialistas em luto, que vão estar dando esse suporte a essas famílias. E assim, vereadora, também essa preparação dos profissionais, por exemplo, através de profissionais especialistas em luto, eles vão levar esse conhecimento para a equipe que está ali, muitas vezes no plantão, às vezes troca de um dia para o outro, uma semana para outra, não se tem aquele acompanhamento muitas vezes, eles estarão preparados para, independente da situação, da circunstância, poderem também oferecer esse olhar mais humanizado para aquela paciente, para aquele familiar? Esse é o propósito, tanto é que quando tivemos as primeiras capacitações, tivemos também com o Hospital Santa Catarina, que já está adotando as medidas para humanizar, o Hospital Santo Antônio também, e foi colocado isso para os profissionais, né? Não estamos dizendo que o hospital já não dava um acolhimento, mas não era da forma, digamos assim, que as mães precisariam ter aquele suporte. Né? É uma forma generalizada, né? Como todo o hospital já dá esse suporte, já dá esse acolhimento. Mas o luto, ele é diferenciado. E como você está preparado para isso? Você citou um exemplo importante, troca de plantão. De repente teve aquela mãezinha que perdeu o bebê, e aí trocou o plantão, veio outros profissionais, aí o bebê não tá lá, ai mãezinha, como é que tá, né? Tá tomando banho? Sabe? Fica colocando numa situação, não, meu filho não foi a óbito, sabe? Meu filho morreu. Relato das mães, né? De elas ficarem repetindo isso na troca de plantão ou para o próprio funcionário, e aí, claro, o funcionário também não vai fazer isso por querer, mas acaba estando numa situação assim constrangedora.
E aí a equipe até perguntou como que a gente poderia fazer, porque a gente sente dificuldade, a própria equipe. E aí foi colocado exemplos até de protocolos já utilizados em hospitais americanos também dentro dessa temática, que é o luto, né? Uma delas, por exemplo, é ter uma linguagem visual, onde que pode ser colocado no pé da maca da mãezinha uma fitinha, né? Onde que tu já vai saber que quando você entra no quarto, aquela mãe é uma mãe de anjo. Para não ficar perguntando, não ficar, né, fazendo a mãe passar por situações que naquele momento ela quer a privacidade, a mesma coisa assim, de tu ter o cuidado de não colocar, existe inclusive uma lei agora, federal, que sendo instituída, ela vai respeitar muito isso, e a gente já está trabalhando nisso também, os hospitais também já têm ciência disso, separar as mães que tiveram os bebês das mães que perderam, né? Porque assim, são momentos diferentes, tudo que você queria era estar com o seu filho, mas de repente você está ali, toda a família comemorando, e na outra maca, uma mãe que perdeu o bebê. A sensibilidade, como fica, sabe? O cuidado. Então, assim, é triste. Inclusive, teve uma mãe que relatou para mim que ela estava numa sala de amamentação. Olha só. Imagina ela passando por tudo aquilo do luto, a dor, e ela vendo outra mãe amamentando. E chegaram até mães me relatarem que elas, naquele momento, assim, elas sentiam até... não é uma raiva, mas é aquele momento de que parece que tá tudo contra ela. O porquê, uma indignação, e o porquê uma indignação. Comigo tá acontecendo uma revolta. isso, uma revolta, né? Essa é a palavra que ela usou, uma revolta. E ela, assim, não era uma coisa que eu queria sentir, mas veio daquele momento que eu vi, assim, eu não ficava feliz de ver, né? Mas é o momento. E como trabalhar isso? Por isso que muitas vezes até tem as mães que sofrem a depressão pós-parto, que é uma situação, mas existe também a depressão pós-luto. Então tem que saber lidar com isso, e hoje a gente pode trabalhar isso. E essa lei de minha autoria veio nesse sentido, trabalhar a humanização, preparar essas mães que estão precisando, e os relatos delas são emocionantes, sabe, de elas procurarem dizer que faltou esse olhar. Recentemente, para apresentar o projeto, a gente fez uma palestra na Câmara de Vereadores, que também foi aberta à comunidade, e teve uma mãe que entrou em contato comigo e falou que gostaria de assistir porque ela tinha perdido recentemente um filho. Falei que ela seria muito bem-vinda, e ela assim, de repente eu até assim senti um chamado para de repente poder estar contribuindo, né? Porque eu sempre quis ser voluntária de alguma causa, mas não conseguia me identificar. E de repente eu passei essa situação, de repente eu posso estar contribuindo com algo. E eu disse para ela, você será muito bem-vinda. E aí ela me trouxe uma situação onde que novamente a equipe, né, talvez no momento de confortar, mas não usou as palavras corretas, falou para ela assim, mãe, você não é a primeira e nem será a última. Não é uma coisa legal. Se conforme com isso. Se conforme com isso. Né? Imagina assim, se coloque no lugar da pessoa, tenha empatia. E se fosse com um familiar seu, você falaria isso? Sabe, é isso que a gente falta. A gente tem que pensar sempre no próximo, pensando como se fosse com a gente mesmo. Como que a gente gostaria de ser tratado? Né? Como você gostaria de, naquela situação, tivesse uma política pública para atendê-lo? E agora Blumenau tem essa política. E agora Blumenau tem. Inclusive, é a segunda cidade do país, porque a Luciane me comentou que tem mais uma cidade, nós somos a primeira de Santa Catarina a adotar a política pública, mas já tem também em outro estado, e ela comentou que ela sente muito orgulho, né, porque ela fez esse trabalho voluntariamente em Florianópolis, mas não conseguiu adotá-lo como uma política pública, e Blumenau abraçou, e não tem por que a gente não pensar, né, num projeto desse, sabendo que ele vai trazer tantos benefícios e vai ajudar essas famílias, essas mães. Vereadora, orgulho também eu tenho de trazer um assunto como esse aqui, para o momento que estamos vivendo, quando falamos de política, aceitação, negação, confrontos, né, depois do que vivemos no segundo turno aqui no nosso país, mas ao mesmo tempo entender a importância que tem também o ser política, o fazer política, o ser um representante do povo através de ideias como essa, projetos como esse, para ir ao encontro
das necessidades do povo. E a gente sabe que contigo, agora são 2 anos, né, como vereadora aqui em Blumenau, já existem outras apresentações, se tornaram também políticas aqui na nossa cidade, outras formas de olhar com humanidade, com humanização, para cada necessidade, independente da faixa etária, da causa também. A gente sabe que são muitas as bandeiras que você defende aqui na nossa cidade, né, vereadora? Exatamente, eu sempre vim com esse olhar de fazer com que a política seja de fato um agente transformador na vida das pessoas. E isso eu estou cumprindo. Quando as pessoas me perguntam, tá gostando de ser vereadora? Eu falo, tô amando. Tô amando que só o fato de já ter feito uma lei dessas, eu já me sinto assim realizada. Falei isso para uma mãe, só o fato de ter esse retorno dela, de que ela estava feliz com a lei, já me realizou como vereadora. E assim a gente tenta criar, né, as políticas, porque a gente até se emociona, né? Porque inclusive teve um relato de uma mãe que falou assim, só o fato de saber que a política atende essa necessidade, olhando para o ser humano, faz eu ter mais esperança. E é isso que falta, sabe? Porque as pessoas vejam a política com uma visão de tanta ganância, de tanto poder em troca de outras situações, mas não olhando para o ser humano na sua essência. E é isso que eu tenho tentado, buscado fazer, e no que eu tenho conseguido, eu tenho me realizado, sabe? São vários projetos, muitos que as pessoas chegam até mim, às vezes até assim, com tímido, eu não sei, talvez seja até bobagem o que eu vou falar. Eu disse, nunca, nunca é. Tudo a gente pode se aproveitar e tudo a gente pode transformar e melhorar, né? Porque às vezes as pessoas, claro, elas têm a ideia, mas não sabem como implementar. E aí está o nosso papel, também como legislador, transformar isso numa política pública. E quando a gente fez o projeto, o programa Mães de Anjo, a gente esbarrou em alguns detalhes jurídicos que talvez iriam dificultar. Mas aí a gente falou, nossa gente, o projeto é voluntário, tem pessoas voluntárias que estão querendo abraçar essa ideia. Qual a dificuldade? Então a gente teve que procurar outros modelos de leis para a gente implantar aqui. Mas conseguimos, e priorizando também a saúde da mulher. Foi com base nesse critério também que a gente conseguiu instituir, que a gente está colocando, que é uma política pública que atende a saúde da mulher. E assim, né, olhando para o momento, a recuperação dela, por exemplo, ali no leito hospitalar, quando ela vive aquele sentimento de luto, perdeu, né, teve a gravidez interrompida ou perdeu o seu neném, mas também pensando nesse equilíbrio mental que ela vai ter com o passar do tempo, que muitas vezes ela se mostra forte, se mostra uma guerreira, mas uma hora ela vai desabar. E ela vai estar muito mais amparada psicologicamente também, com esse cuidado que ela está tendo naquele momento, com aquela humanização que vem de uma equipe, com carinho, com cuidado, com zelo de preservar também aquela mulher em todos os detalhes, né? De pensar em todos, né? De trazer esse acolhimento para ela, para a família dela, e de ela saber que ela não está sozinha. Esse é o sentido, né? O programa acolhe Mães de Anjos e elas não estão sozinhas, porque embora tenham muitos casos, né, muitos relatos, cada uma na sua particularidade, respeitando cada uma de acordo com o que elas estão vivenciando, né? Assim, Cris, como me chamou a atenção o número que você trouxe há pouco, o número alto, né, de gravidez interrompida, perda gestacional ou também ali uma morte depois do parto envolvendo essa criança, a gente sabe que também tem, infelizmente, situações em que a mãe nem vai para casa. Acontece também o óbito ali materno da mãe durante o parto ou pós-parto, que também são números no nosso país que ainda chamam muito a atenção nos dias atuais. No meu caso, a nossa família tivemos uma situação como essa há 4 anos atrás, então a gente vive ainda muito esse luto, esse sentimento de perda e ao mesmo tempo de esperança em ver aquela criança que ficou com o seu pai, o meu cunhado, e nesse caso aqui o meu afilhado Miguel, mas a minha cunhada ela não foi para casa, ela morreu na sala de parto. Então a gente constrói diariamente realmente uma força, uma esperança, mas vive com aquela ferida todos os dias. Então esse olhar humano, a gente sabe que muitas vezes ele pode ser curativo sim, naquele momento que a gente mais precisa, e com certeza para essas mães, para essas famílias que vivem isso, esse olhar humano é sim também fonte de cura naquele momento que se precisa, mas não é só naquele momento, né? Ele tem continuidade, porque a vida segue para a família, né? Para lidar com isso, criar forças, né? Inclusive o grupo de acolhimento, ele não vai ser
somente para as mães e somente para as mães que vivenciaram aquele momento. Ele vai ser aberto, né, com quem queira participar, com quem está precisando desse suporte. Que, como você falou, às vezes é uma ferida aberta, Denise, que é difícil cicatrizar, até porque ninguém até então explicou como lidar com isso. A gente não vem preparado para perdas. Essa é a verdade. A essência do ser humano não é perder. E quando a gente perde, como lidar com isso? Como fazer a vida seguir sem aquele sentimento que faz mal, né? Porque naquele momento assim é um sentimento de vazio, um sentimento de tristeza e de que realmente precisa de todo esse suporte. Quando foi implantado e a gente divulgou também, um detalhe bem importante, a gente até agora começou timidamente, a Lu fez a camisa dela, levou lá para a gráfica, eu falei, ai Lu, linda a camiseta, eu vou querer uma também. Ela assim, Cris, inclusive a arte da camiseta foi o Luciano Martins, que é um artista plástico conhecido no nosso estado e que ele abraça causas sociais. E aí eu fui agradecer ele por ter feito a arte, né, pro projeto, e aí ele falou assim, um projeto tão importante quanto esse merece o olhar e sempre que precisar conta comigo. Então, a sensibilização de toda a sociedade, né? Porque às vezes algumas pessoas pensam assim, não vamos falar disso. Precisamos falar, mas saber como falar, como lidar com essas mães. Como dizer para essas mães as palavras, não digo corretas, mas as mais sensatas. As mais sensatas. Né? Seria essa a preocupação, de não ficar sempre querendo saber o que aconteceu, né? Por que tu vai ficar remoendo isso? Quantas amigas minhas já tiveram a situação de postar nas redes sociais que está grávida, né, e depois perder, e aí elas se encontram e assim, pergunta, né, porque até então tu não sabia, que dificilmente as pessoas também vão relatar o que aconteceu. É aquele sentimento que tu não consegue até transmitir para as pessoas. Então tu prefere ficar quieto, às vezes pensa assim, de repente quando eu tiver uma outra gestação, não vou já anunciar de início, vou esperar passar aquela fase, os 3 meses de risco, né, para depois as pessoas ficam com medo. Muitas mulheres passam por isso. E as que comentam, vêm as perguntas também, mas o que aconteceu? Então a gente tem que ter acessibilidade de entender também as perguntas corretas, né? Tipo, é importante eu saber o que aconteceu? Ela perdeu um filho. Só o fato de tu saber disso, tu dá o teu acolhimento. Um acolhimento, um encorajamento para essa mulher, de repente na próxima gravidez, se sentir também segura, se sentir saudável. E aí é o encontro de profissionais da área da saúde para realmente buscar também essa continuidade do seu olhar para a saúde. E é por isso então que esse programa, nesse momento, Cris, para poder entender, ele está ainda ao encontro da formação das equipes profissionais, das equipes ligadas à saúde, para poder então depois estender todo esse conhecimento e assim falar a coisa certa na hora certa para essas pacientes, para essas mulheres? Isso, os grupos que a gente teve até agora, as capacitações, compreendeu enfermeiros, médicos, psicólogos, né? Não que a gente está desmerecendo o trabalho que já existe no hospital, não é isso, a gente só vai agregar, né? Com as informações, com o tratamento que vai humanizar todo esse atendimento. Todas as equipes que passaram, nossa, se surpreenderam. Inclusive tem momentos, situações que assim, ontem mesmo teve uma situação que chegaram para mim e falou assim, eu nem consegui, né, ver o meu filho, né? Tem gente que nem vê. Ou ainda, no caso que ela me passou ontem, meio que ela disse que foi forçado uma situação para ver o bebê. Então assim, tu tem que sempre colocar à disposição da mãe e ela decidir isso. Respeitar as decisões daquela pessoa que está ali naquele momento. De repente assim, você quer ver, talvez não agora, mas não insistir, não, nesse momento não, mas, né, talvez depois explicar para ela, né, o que significa isso, porque às vezes naquele momento não, mas depois a mãe vai sentir, não, eu gostaria, né, de conhecer, né, de ver uma única vez, mas respeitar esse momento,
como abordar isso de uma forma que não seja invasivo. É esse o cuidado que o programa Mães de Anjo vai trazer. Maravilhoso, Cris. E que uma entrevista como essa, de repente, incentive, né, outros profissionais, outros políticos, outras cidades a levarem também ao encontro das suas necessidades, dos seus municípios, essa ação, essa política pública que já é realidade aqui na nossa cidade, que começou por você, que transformou esse projeto, agora é uma lei municipal e ao mesmo tempo que sirva de exemplo para muitos outros municípios. Parabéns e obrigada, tá, por estar conosco aqui, dividindo com quem nos acompanha em casa esse assunto necessário, importante e ao mesmo tempo acolhedor, que leva a humanidade, humanização da área da saúde também nesse momento. Eu agradeço essa oportunidade de vir como vereadora, como fisioterapeuta, também profissional da saúde, como mulher, trazendo esse lado humanizado e poder ajudar a nossa população com políticas pensando nas pessoas. É isso que a gente tem que fazer cada vez mais, ter empatia, e quando a gente tem essa empatia, as pessoas se aproximam de nós e relato todas essas histórias que eu, né, presenciei, se colocam à disposição, e eu ainda quero ver o Mães de Anjo se multiplicando no nosso estado, no nosso Brasil, e sermos uma referência, né? Porque da maneira que está sendo instituído, nós estamos sendo referência, é o primeiro, desse modo como política pública. E sendo um modelo, e eu quero ver também, quando ele já estiver sendo compartilhado com as mães, a gente poder ter esse retorno das mães de quanto isso influenciou na vida delas. Uma política feita para as pessoas, os teus olhos brilhando, a gente não tem dúvida que isso acontece no teu dia a dia, tá? Sim, e é verdade. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Intervalo comercial, na sequência tem muito mais. Rapidamente aqui, já adiantando, vamos colocar em pauta, ainda na área da saúde, esse mês de novembro, que valoriza a temática azul, o Novembro Azul, e são muitos questionamentos sendo colocados em evidência para a saúde masculina, mas claro, a família como um todo também abraçando essa temática. Eu volto já.